Bom dia, boa tarde ou boa noite. Episódio de número 201, Estudo das Obras Básicas, o livro A Gênese, os Milagres e as Predições segundo o Espiritismo. Nós estamos na segunda parte desse livro referente aos milagres, capítulo 14, os fluidos, segunda parte do capítulo 14, explicação de alguns fatos reputados paranormais. Iniciamos hoje a última sessão do capítulo, que está nessa segunda parte, cujo título é Obsessões e Possessões. Hoje, o primeiro item dessa sessão, o item 45, que vai fazer uma introdução sobre o assunto de obsessão. Nos diz Kardec no item 45 que pululam em torno da Terra os maus espíritos, em consequência da inferioridade moral de seus habitantes. A ação malfazeja desses espíritos é parte integrante dos flagelos com que a humanidade se vê a braços neste mundo. Quando Kardec diz que pululam em torno da Terra os maus espíritos, está querendo dizer ele que existem muitos espíritos de desencarnados entre os encarnados. Maus quer dizer aqui, entendamos bem, a palavra mal quer dizer, dentro da acepção espírita, espíritos ainda ignorantes do bem. Não no sentido de maus feito para o mal, que estarão eternamente no mal. Não. Irmãos nossos que ainda ignoram os caminhos do bem, mas que um dia retornarão, sim, para a casa do Pai. Mas por ora, por conta da inferioridade moral daqueles que habitam o nosso planeta, ou seja, a nossa inferioridade moral, por lei de atração, nós atraímos esses espíritos que intentam uma ação que nos propicie o mal, ou seja, uma ação malfazeja. E é assim que no mundo onde nos encontramos, nós temos esse tipo de influenciação a título de uma expiação ou de um flagelo, como nos diz Kardec. Então, nós temos aí, numa imagem, os tipos de mundos, as categorizações de mundos dadas lá no Evangelho segundo o Espiritismo. Nós temos a primeira categoria, mundos primitivos, segundo, mundos de expiações e de provas, que é a etapa, a fase na qual o nosso planeta, escola, Terra passa. Nós temos, na sequência, mundos de regeneração, onde o mal ainda existe, porém é um orbe destinado às almas já arrependidas. Depois o mundo ditoso, onde o bem predomina, e por fim o mundo celeste, a morada dos espíritos puros. Nos informa a espiritualidade amiga que a Terra, no entorno da Terra, quem são os habitantes humanos da Terra, são em número de 22 bilhões de habitantes. Como nós temos mais de 7 bilhões encarnados, perto de 8, né? Então, o que acontece? A maioria desses habitantes encontram-se desencarnados. Por isso, e aqueles que resolvem ou não resolvem, não sei se a palavra resolvem é a melhor, mas aqueles que optam por permanecer aqui no entorno da esfera carnal acabam agindo por ignorância como espíritos que se ligam a encarnados, agindo como obsessores. Continuando com Kardec, ele vai dizer que a obsessão, que é um dos efeitos de semelhante ação. Que ação semelhante é essa? A ação malfazeja desses espíritos que permanecem aqui no entorno da crosta.
Então, a obsessão é um efeito dessa atitude, dessa proximidade de espíritos que ainda vibram na maldade. Então, a obsessão é como as enfermidades e todas as atribulações da vida. Deve, pois, ser considerada como provação ou expiação e aceita com esse caráter. Ele caracteriza que a obsessão como uma enfermidade da alma. Assim como quando o nosso sistema imunológico está em baixa por algum motivo, nós ficamos sujeitos à ação de bactérias, de vírus, dentre outros micro-organismos. Assim também se dá quando o nosso sistema, entre aspas, imunológicos da alma, ou seja, as nossas defesas naturais na prática do bem, no pensamento positivo, quando nós baixamos essas guardas, nós ficamos sujeitos à ação desses irmãos em situações mais infelizes. Vai nos ensinar Kardec que existem vários tipos, lá no livro dos médiuns, existem vários tipos de obsessão. A obsessão começa com um processo que ele chama de obsessão simples, simples influenciação, que evolui para fascinação, onde já há a presença da ilusão, evoluindo para subjugação, seja ela moral ou corporal, e por fim até a possessão, quando o espírito ele acaba tomando o controle das ações da pessoa, do obsidiado, porque ela permite. Então, explicando melhor aqui os tipos de obsessão. Obsessão é o domínio, em outras palavras, né? Obsessão é o domínio que alguns espíritos logram adquirir sobre certas pessoas. Então, é a influência desses espíritos desencarnados a encarnados. Como a gente já adiantou, a obsessão aqui é dividida por Kardec em 3 níveis. O simples, onde há uma perseguição do espírito com tenacidade e atrapalha de uma forma geral ou específica o encarnado. Neste caso, a pessoa tem lucidez, ela sabe que está sofrendo, ela identifica uma ação espiritual que age sobre ela, uma tristeza que ela não sabe de onde, sem motivo aparente, uma raiva, enfim, alguma emoção que ela sabe que não é dela. Só que isso é esporádico na obsessão simples. A criatura apresenta surtos em alguns momentos e sabe que isso é uma ação espiritual. Só que o que acontece? Conforme o processo vai evoluindo, isso pode evoluir para o segundo estágio, que é a obsessão por fascinação. Na fascinação, o espírito ele provoca uma ilusão, uma ação direta sobre o pensamento do obsidiado, do encarnado. Nessas situações, há a suspensão do discernimento do encarnado e o fascinado perde a autocrítica, ele perde a capacidade então de se autoavaliar. E ainda ele fala e faz coisas absurdas porque perdeu a autocrítica. É uma estratégia mesmo dos espíritos para colocar a pessoa no ridículo. Por fim, há a evolução para obsessão por subjugação. Aí sim, nesse momento é uma constrição que paralisa a vontade daquele que sofre a subjugação e o faz agir mesmo que ele não queira. O subjugado tem lucidez das coisas que faz, ele não está alheio, ele sabe que está fazendo, só que ele não consegue evitar fazer. Quando faz e a hora que fez, depois logo se arrepende, sabe que fez, mas teve uma influência maior que ele. A vontade é maior que ele. Tem alguns casos de subjugação relacionado ao uso de drogas lícitas e ilícitas, por exemplo.
Ele, o subjugado, não tem força moral, porque ele está sob o controle da entidade, mas ele permite isso. É importante a gente sempre destacar. Ele, de algum motivo, por algum motivo qualquer, ele permite esse domínio da entidade espiritual. Continuando com a leitura de Kardec. Aí aqui Kardec vai definir com as palavras dele o que é obsessão. Chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mal naquele entendimento que a gente discutiu, né, ignorante do bem. Então chama-se obsessão a ação persistente que um espírito mal exerce sobre o indivíduo. Apresenta caracteres muito diferentes, que vão desde a simples influência moral, sem perceptíveis sinais exteriores, até a perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Aqui é aquela caracterização que a gente acabou de ver, da obsessão simples, evoluindo sem sinais exteriores perceptíveis, para fascinação e depois para subjugação, onde há uma perturbação realmente do organismo e da mente da pessoa. Ela, a obsessão, oblitera todas as faculdades mediúnicas. Então, caso estejamos falando de uma pessoa que tenha faculdades mediúnicas, a obsessão vai interferir nessas faculdades, vai retirá-la, porque não é do interesse do obsessor certas faculdades mediúnicas, porque ele quer que ele exclusivamente influencie a pessoa. Na mediunidade audiente e psicográfica, traduz-se pela obstinação de um espírito em querer manifestar-se, com exclusão de qualquer outro, tá vendo? A obteração, ou seja, só ele pode se comunicar, só ele pode estabelecer comunicação pelas mediunidade da pessoa. Um caso, um exemplo que nos apresenta André Luiz lá no livro Entre a Terra e o Céu, capítulo 3, cujo título é Obsessão. Nós vamos entrar no lar de Zulmira, que é obsediada por Odila. No lar, Zulmira, segunda esposa de uma pessoa que ficou viúvo. E quem é a obsessora? Justamente a primeira esposa. Então, aqui eu não vou entrar em detalhes, porque a própria descrição que André Luiz vai nos fazer já vai nos dar o exemplo dessa situação que está ocorrendo nesse lar. Então, vai nos dizer André Luiz. Penetramos quem? Ele, André Luiz, e o dirigente daquele trabalho, seu amigo e superior, né, Clarencio. Penetramos o mais espaçoso aposento da casa, onde uma senhora de aspecto juvenil repousava abatida e insone. Ao lado dela descansava outra mulher, sem o veículo físico, uma mulher desencarnada. A vaguidão do olhar e o halo obscuro de que se cercava não nos deixavam dúvida quanto à sua posição de desequilíbrio interior. Conservava a destra sobre a medula alongada da senhora vencida e doente, como se quisesse controlar-lhes as impressões nervosas e fios cinzentos que lhe fluíam da cabeça, à maneira de tentáculos de um polvo. Envolviam-lhe o centro coronário, obliterando-lhe os núcleos de força. Explicando aqui o que está acontecendo para a gente ter uma imagem melhor. Uma senhora encarnada, jovem, uma jovem senhora doente. E a seu lado uma outra mulher desencarnada. O que ela estava fazendo? Ela colocava a mão sobre a medula, então, ou seja, a mão aqui na parte anterior, na medula da doente, para que ela pudesse ter o controle das impressões nervosas da pessoa. Então, era um controle físico.
E junto disso saía fios cinzentos da cabeça da desencarnada, como um polvo que envolvia a cabeça, o centro coronário, no alto da cabeça, da obsidiada. Então era a relação fluídica, o nosso capítulo, lembra-se sobre os fluidos? Então, relação fluídica entre as duas mulheres. Continuando a leitura do caso, empenhada em combater aquela que considera inimiga, e manda-se a ela, através do veículo perispirítico na região cerebral, dominando a complicada rede de estímulos nervosos e influenciando os centros metabólicos, como que lhe altera profundamente a paisagem orgânica. Traduzindo aqui, então aqueles tentáculos do polvo, né, aqueles fluidos cinzento, dava a relação, a simbiose dos veículos perispiríticos das duas. E essa relação, essa influenciação interferia nos centros do metabolismo do corpo da mulher encarnada. Por isso que ela estava doente. A doença dela resultava da obsessão. Então tá vendo que agora já não é mais uma obsessão simples esse caso. Já chega a uma obsessão. Me fugiu o nome. Não é possessão, deixa eu voltar aqui, por subjugação, porque a outra não conseguia impor a sua vontade, o seu desejo à vontade do espírito obsessor. André Luiz pergunta a Clarencio: mas por que não há uma reação por parte da perseguida? Clarencio esclarece: porque Zulmira, a nossa amiga encarnada, caiu no mesmo padrão vibratório. Ela também se devotou ao marido com egoísmo aviltante. Então aqui, Odila perseguia Zulmira por ciúmes, porque ela considerava que o marido era dela. E por que Zulmira então caiu nas teias da desencarnada? Porque elas vibravam, tinham o mesmo padrão vibratório. As duas vibravam no mesmo ciúmes e egoísmo de posse do marido, que no caso era o mesmo marido. É essa nosso exemplo de hoje, né? Nas obras de André Luiz. E tem também mais um exemplo sobre a questão da obsessão, porque Jesus também lidou com isso. E o que Jesus, nosso mestre, modelo e guia, tem a nos dizer sobre essa questão de pessoas que são influenciadas por espíritos. Jesus conversava com eles. Olha só o exemplo que eu trouxe para vocês, que está registrado lá no Novo Testamento pelo evangelista Marcos, capítulo 5, versículos de 1 a 20. Nos dias Marcos, naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar. Esse mar aqui é o Mar da Galileia, na região dos Gerasenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi a seu encontro. E aqui eu peguei trechos da conversa para a gente poder entender. O homem possuído, entre aspas, né, obsidiado pelo espírito, diz a Jesus: que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Primeira coisa, o Espírito reconhece a moral de Jesus, ele reconhece quem Jesus é e o poder que Jesus tem. Ele está pedindo para que ele deixe ele ali. Aquele homem, ele era famoso naquela região e vivia nos cemitérios. Por que será que ele vivia nos cemitérios, né? Por que será? Nós já sabemos. Pela questão dos fluidos emanados dos corpos.
Então ele se aproveitava, era um lugar que ele gostava de ficar. Jesus, porém, com a sua autoridade moral, diz: Espírito impuro, sai desse homem. Ordenou, apesar dos pedidos. E Jesus ainda continua: Qual é o teu nome? Jesus quer saber quem é. Ele responde: Meu nome é Legião, porque somos muitos. Já que Jesus tinha mandado eles sair, eles tinham que obedecer pela autoridade de Jesus. O que eles pedem? O que Legião pedem? Porque são muitos espíritos. Diz a Jesus, dialogando com Jesus: Manda-nos para os porcos, para que entremos nele. Jesus, então, permite que assim seja. Aí aqui é uma coisa interessante. O que diz a história? Que existia uma manada de porcos de mais de 2.000 porcos. E que Legião foi mandado aos porcos e os porcos se precipitaram num precipício e se afogaram no mar da Galileia. Aqui nós precisamos parar e pensar um pouco. Kardec vai abordar esse assunto mais adiante no livro da Gênesis, mas a gente já pode ir adiantando um pouco. Nós sabemos que o espírito ali, que estava obsediando esse homem, não estava dentro do corpo do homem. Essa possessão não é dessa forma. Ele estava influenciando esse homem. E do mesmo jeito que o espírito não está dentro do homem, porque os dois espíritos não podem ocupar o mesmo corpo, sabemos disso, esse espírito também não poderia entrar nos porcos, porque também não poderia se ocupar desse corpo e porque não é compatível com a alma humana. Então, o que de fato aconteceu? O que aconteceu é que os espíritos podem sim influenciar animais. Irvênia Pardo, que é uma estudiosa da alma dos animais, diz que existe, entre aspas, mediunidade nos animais. Ou seja, eles percebem ou visualmente ou energeticamente a presença de espíritos. Provavelmente, Legião, os porcos se aperceberam dessa influência malfazeja e se desesperaram e se precipitaram ali no precipício, né? Provavelmente foi isso, a percepção dos fluidos deletérios desses espíritos. E por que os espíritos pedem para mandar os porcos, sabendo que os porcos iam se jogar, né? Provavelmente eles não imaginaram, não sabiam que os porcos iam se jogar. Eles achavam, como eles precisavam dos fluidos para se manter ali, dos fluidos do homem e dos corpos que estavam no cemitério, já que Jesus estava os expulsando e eles tinham que obedecer, eles achavam que eles poderiam se aproveitar dos fluidos dos animais. Mas o que Jesus faz é dizer que ali, né, eles não ficariam. E o que acontece de interessante sobre os fluidos é isso. Mas, para não deixar essa história, né, por fim, tem mais um detalhe que é importante para nós. Era uma criação de porcos, então a gente sabe que não é na Palestina esse lugar. Eles atravessaram o mar e foram para outro lugar que não eram a terra dos judeus. Os gerasenos aí não eram judeus, eram pessoas não judeus. Então Jesus já estava pregando, adiantando o que faria Paulo, pregando aos não judeus. E o que acontece? As notícias correm da cura porque esse homem que era obsediado ficou curado do que ele tinha. Voltou, Jesus diz, vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então ele
curou essa pessoa. Foi literalmente, entre aspas, né, um milagre propiciado pela libertação desse homem da influência malfazeja de um grupo de espíritos. Porém, o que acontece de extraordinário é que o fato dos porcos terem se precipitado ali no mar e morrido houve um prejuízo para a cidade. E a notícia correu, tanto da cura do homem quanto da morte dos porcos. E o que as pessoas daquela cidade vieram e falaram para Jesus para ele ir embora? E isso é muito interessante, porque Jesus foi até eles e mostrou o que ele podia fazer, que ele tinha poder de libertar-os da influência do mal, levar-lhes saúde espiritual. Porém, isso havia um preço. Qual era o preço? O preço era algumas perdas financeiras de ordem imaterial. E qual seria então a decisão? A decisão está em nossas mãos. Nós queremos o reino de Deus que está dentro de nós ou nós queremos o reino material? E o que aquelas pessoas fizeram foi exatamente escolher o valor, os bens materiais, porque eles disseram para Jesus ir embora. Então é uma história bastante interessante que está lá no Evangelho, Jesus dialogando, é uma sessão mediúnica, né? Jesus dialogando com os espíritos e Jesus nos deixando uma lição sobre a escolha, que nós não podemos servir a dois senhores, ou nós servimos a Deus, ou nós servimos a Mamon ali representado pela manada de porcos. Por fim, eu trouxe essa fala de Kardec, que está lá no capítulo 2 desse livro chamado O que é o Espiritismo. Não faz parte do Pentateuco da codificação, que são os 5, começando com o Livro dos Espíritos, na sequência o Livro dos Médiuns, Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno, finalizando com a Gênese, que é esse livro que estamos ora estudando, mas tem alguns outros, como este, que é o Espiritismo, que é um livro mais fininho, mais simples, para aqueles que estão iniciando no Espiritismo, e tem também obras póstumas, né? São 2 livros, esses 2 são agregados aos 5. E nessa obra, que é o Espiritismo, Kardec nos vai dizer lá no capítulo 2, sobre as noções elementares de Espiritismo, que um fato importante a considerar-se é que a obsessão, qualquer que seja a sua natureza, é independente da mediunidade e que ela se encontra de todos os graus, principalmente do último. Do último é aquele, né, a simples, a fascinação e eu tendo a falar possessão, mas não é possessão, perdão, é subjugação. A subjugação, que é o último, né, encontra-se em grande número de pessoas que nunca ouviram falar do Espiritismo. Então, o que Kardec está destacando aqui é que a obsessão, ela não se encontra em quem já professa o Espiritismo ou é um médium, não. A obsessão acomete qualquer pessoa, independentemente se ela ouviu falar do Espiritismo ou não. O que o Espiritismo pode fazer por ela é fazer com que ela compreenda e consiga buscar ajuda. E é isso que nós começamos agora, estudando esse item, mas terão outros, para entender os meandros da obsessão e como o Espiritismo traz luz para que possamos entender o que realmente se dá nesse jogo de influenciações fluídicas. Era o que tínhamos para o estudo dessa semana e espero que vocês tenham uma ótima semana. Até semana que vem. Abraço fraterno!